E tem a continuação aqui da pergunta do companheiro Mauro Sou, que pergunta o seguinte, ele manda a continuação da pergunta dele. Se a crise é menor com Lula, por que essa loucura de tentarem a terceira via? Qual foi o cálculo que fizeram? Bom, a burguesia, nesse sentido, é mais parecida com o PCO do que com o PT. Eles querem o governo deles. Com a diferença de que, não havendo a possibilidade do governo deles, eles vão buscar outra maneira de fazer valer os seus interesses. Então, eles se organizaram, né? Por exemplo, a terceira via lançou candidatos relativamente fortes em todos os estados. Né? Por exemplo, no sul do país, o enfrentamento foi entre o Bolsonaro e a terceira via. Em São Paulo, né, o enfrentamento se deu entre o PT e o bolsonarismo. A terceira via fracassou aqui. No Rio de Janeiro, o enfrentamento se dava entre a terceira via e o bolsonarismo. Quer dizer, a terceira via não estava, como é que se diz, aniquilada na eleição. Ela tinha força, né? Então, por exemplo, diante disso, nós devemos descartar totalmente a ideia de que a burguesia abandonou a terceira via por falta de votos. Porque não foi bem assim. Se a gente for ver o voto da terceira via, em escala nacional, ele é relativamente grande nos estados. Nos governadores, nos senadores, é um voto relativamente grande. Não ganhou muito, mas é um voto relativamente grande. O que aconteceu foi o seguinte: para que você pudesse garantir algum tipo de vitória, a burguesia precisava, primeiro, diminuir o impacto do bolsonarismo, que ela não conseguiu. Não era um problema de levantar a terceira via, era um problema de diminuir o bolsonarismo. Porque se eles lançassem um candidato para concorrer com o Lula, que era a única possibilidade deles na eleição, né, ir para o segundo turno no lugar do Lula. Se eles fizessem um jogo sujo com o Lula, a campanha dele diminuísse e a terceira via subisse, o Bolsonaro ia ter uma vitória estrondosa no primeiro turno, capaz de ganhar no primeiro turno. E o Bolsonaro ganharia com ainda maior facilidade nos estados. Então, eles não puderam fazer isso daí. Eles foram obrigados a abandonar essa possibilidade. A maior parte da terceira via agora está apoiando o Bolsonaro, como a gente previu. Né? Se a gente vê todo mundo... o pessoal ou se cala ou destaca o fato de que o terrível Alexandre de Moraes foi um verdadeiro cordeiro de Deus com o Bolsonaro. Por quê? Porque a burguesia está apoiando o Bolsonaro.